Olá, saudações a você, candidato à Escola de Especialistas da Aeronáutica, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Nós estamos numa série de aulas de correção da prova do ano de 2022/1, prova que aconteceu no último mês de maio do ano de 2021. Essa é a sexta aula e última, tá bom? Se você não assistiu ainda às outras aulas, onde nós corrigimos as questões de número 49 até a 68, eu vou deixar na descrição desse vídeo as questões para você acompanhar, para você assistir a correção das questões anteriores, tá bom, pessoal? E nessa aula nós vamos continuar a partir da questão de número 69. Esse caderno aqui é o caderno de código 52. Eu acho que é para o cargo de guarda, tá? Eu não tenho certeza, mas, se não me engano, a prova de matemática é a mesma para todos os cargos, né? Bom, então se você mandou mal na última prova, ou se você não fez e você pretende fazer a próxima edição da EAR, com certeza essa série de aulas vai, assim, dar uma visão melhor para você do que é a prova da EAR, de como que a prova da EAR cobra os conteúdos da educação básica, do ensino médio, né? Não é uma prova muito difícil, porém é uma prova muito diversificada, né? Vamos lá. Questão de número 69. Seja ABC um triângulo retângulo em A, tal que o ângulo do vértice B vale 60 graus. O perímetro do triângulo é 9, que multiplica a raiz de 3 mais 1 centímetros. A hipotenusa, então, desse triângulo mede quanto? Então, questão envolvendo aí trigonometria no triângulo retângulo, beleza? A questão não é muito complexa, muito difícil. A primeira coisa que você tem que fazer, não tem jeito, você tem que esboçar, tá bom? Um triângulo ABC, esse triângulo aí tem que ser retângulo no vértice A, tá bom, pessoal? Então, vou fazer aqui, ó, a ilustração aqui do nosso triângulo retângulo, tá bom? Vou desenhar à mão mesmo. No dia da prova você não tem régua, você não pode usar régua, tá bom? Então você tem que fazer um esboço assim de maneira que você entenda, é claro, né? No papel. Então tá aqui o triângulo retângulo. Aqui eu vou colocar o vértice A, como ele falou, o vértice A tem um ângulo de 90 graus, é retângulo. Aqui eu vou colocar o vértice B, aqui eu vou colocar o vértice C. Bom, no vértice B, nós temos um ângulo de 60 graus, como o problema falou para a gente, beleza? E é o seguinte, ele falou para a gente, ele quer que você encontre a hipotenusa. A hipotenusa de um triângulo retângulo, como você bem deve saber, é o maior lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a nossa hipotenusa está aqui, ó. Vou chamar essa hipotenusa aqui de x, tá bom? E ele falou o perímetro do triângulo, falou que o perímetro do triângulo é 9, que multiplica a raiz de 3 mais 1, tá bom? Se você utilizar, pessoal, o conhecimento de triângulo egípcio, ou se você utilizar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, você vai chegar à seguinte conclusão, ó, que esse cateto aqui, esse cateto AC, tá vendo? Que está de frente para o ângulo de 60 graus, ele é sempre a hipotenusa vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso acontece porque os ângulos internos desse triângulo são 90, como já foi falado, 60 graus e 30 graus. Esse outro ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. O outro cateto, que é o cateto AB, que está de frente para o ângulo, tá vendo? Ó, de 30 graus, ele sempre vale a metade da hipotenusa. Luiz, mas isso aí é válido para qualquer triângulo retângulo? Não. Só para os triângulos retângulos que têm esses ângulos aqui agudos, ó, 30 graus e 60 graus, tá bom? Alguns professores de matemática aí, até já vi no YouTube mesmo, né, chamam esse triângulo aqui de triângulo egípcio, tá bom? Eu não sei a origem desse nome, não me recordo de ter visto esse nome em algum livro, tá bom? Vou até pesquisar sobre isso, procurar os livros de matemática que eu tenho aqui, para ver se na história da matemática tem alguma notícia sobre esse triângulo, tá bom, pessoal? Bom, então, vamos lá. Então, tá aí. Os lados do nosso triângulo retângulo, então, são x sobre 2, tá bom? E aqui, ó, x sobre 2 raiz de 3, beleza?
Bom, o problema falou que o perímetro do triângulo é 9 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Bom, então, se eu somar esses três lados aqui, pessoal, eu obtenho essa medida. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou somar os três lados, tá bom? Aqui, ó, x mais x sobre 2 mais x sobre 2 vezes a raiz de 3 e vou igualar a 9 que multiplica raiz de 3 mais 1, tá bom? E a gente vai achar esse x, que esse x é exatamente o que a gente quer, a hipotenusa. Bom, galera, primeiro passo aqui para poder resolver essa equação, que é uma equação do primeiro grau, tá bom? Eu vou multiplicar essa equação toda por 2, tá bom? Todos os termos eu vou multiplicar por 2 para sumir, para desaparecer com esses denominadores 2 aqui. Fazendo isso, nós vamos obter 2x mais x mais x raiz de 3 igual, aqui vai ficar 18, tá? Ó, 18 que multiplica raiz de 3 mais 1. Luiz Antônio, eu não entendi. Pode fazer isso? Pode, desde que você faça na equação toda, tá bom? Cada termo você está multiplicando por 2, então observe, se eu multiplicar aqui, ó, esse x por 2 vai dar 2x. Se eu multiplicar x sobre 2 por 2, vai dar 1x, tá bom? O mesmo vai acontecer aqui, e aqui basta que você multiplique só esse 9, ó. 9 vezes 2 vai dar 18, beleza? Bom, agora, veja bem, eu posso reduzir esses dois termos aqui, ó, 2x mais x, eu posso escrever 3x mais x raiz de 3, tá legal? E aqui eu posso escrever 18, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Tranquilão, pessoal? Bom, agora eu vou botar o x em evidência aqui, claro, né? Botar o x em evidência nesse primeiro termo da nossa igualdade, tá vendo? Ó? O x ele aparece nesse termo e aparece nesse termo, então podemos fatorar, podemos escrever x que multiplica 3 mais a raiz de 3. Beleza, galera? Bom, e agora, esse 18 que está aqui, tá vendo? Eu poderia até passar esse 18 aqui, aplicar a propriedade distributiva, né? Multiplicar aqui, ó, por raiz de 3, tá vendo? E por 1, beleza? Só que eu não vou fazer isso, tá? Eu vou permanecer com esse 18 aqui multiplicando o raiz de 3 mais 1, tá bom? E esse 3 mais raiz de 3 eu vou mandar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ficar com 18 que multiplica raiz de 3 mais 1 dividido por por 3 mais raiz de 3, tá bom? Bom, aqui não tem jeito, eu tenho que utilizar aqui um caso de racionalização de denominadores, tá bom? E esse caso de racionalização é aquele caso em que você multiplica numerador e denominador, ambos pelo conjugado do denominador, né? Eu acho que você já ouviu falar nisso. Então, aqui, ó, o denominador é 3 mais raiz de 3. O conjugado dele é 3 menos raiz de 3. É o fator que racionaliza esse denominador. Só que você não pode multiplicar só embaixo, tá, gente? Tem que ser embaixo e em cima. E agora, não tem jeito, vamos lá, vou até fazer aqui, ó. Até fazer aqui, colocar o x, colocar aqui um traço de fração grandão. Esse 18 eu vou repetir, tá bom? Esse 18 eu vou repetir. Aqui dentro de um parênteses aqui, nós vamos obter o resultado da propriedade distributiva aqui em cima, ó, raiz de 3 mais 1, que vai multiplicar 3 menos raiz de 3. E embaixo, nós vamos multiplicar 3 mais raiz de 3 por 3 menos raiz de 3. Embaixo é mole, né? Não sei se você já viu isso. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Basta pegar o primeiro termo, ó, elevar ao quadrado, pegar o segundo termo, elevar ao quadrado também e colocar um sinal negativo entre eles. Tá? O produto da soma pela diferença de dois termos sempre resulta na diferença de dois quadrados. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos lá, aqui, ó. Raiz de 3 vezes 3, nós vamos obter 3 raiz de 3, beleza? Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, nós vamos obter menos raiz de 3 ao quadrado. Agora aqui, ó, 1 vezes 3, isso dá
3 e multiplicando 1 vezes menos raiz de 3, nós vamos obter menos raiz de 3. Tranquilo? Na próxima etapa, vamos lá. Próxima etapa, aqui traço de fração. Aqui eu posso simplificar, ó, radical com expoente, tá vendo? Raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Isso pode ser feito aqui embaixo também. Portanto, nós vamos ficar com a seguinte configuração: 18 que multiplica, olha só, dentro do parênteses, pessoal, esse 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, isso vai dar 2 raiz de 3. E aí vão aparecer dois termos simétricos, ó, vão aparecer um mais 3 e um menos 3 aqui, ó. Vou até repetir eles, ó, menos 3 mais 3, eles poderão ser cancelados, tá bom? E embaixo vamos ficar com 9 menos 3, tá bom? Beleza? Conseguiu acompanhar esse raciocínio? Aqui vai ficar um menos 3 e aqui vai aparecer um mais 3. Eles estão aqui, posso cancelar. Beleza? Bom, conclusão, pessoal. Conclusão é a seguinte: o valor de x será 18, que multiplica quem? Que multiplica 2 raiz de 3, foi o que sobrou dentro do parênteses, que estava aqui, ó, no numerador, dividido por 6, tá bom? Esse 18 dividido por 6 eu posso simplificar, tá bom? Aqui, ó, 18 por 6, isso aqui dá 3, e 3 vezes 2 raiz de 3, e aí vamos chegar ao nosso resultado. X vai ser 6 raiz de 3. Eu espero que você tenha acompanhado esse raciocínio, tá bom? Se você resolveu essa questão de uma outra forma, de uma maneira mais rápida, compartilhe o conhecimento com a gente, como eu sempre peço, né? Essa é uma maneira de resolver, deve haver aí outras maneiras de resolver, mas de qualquer forma o gabarito é a letra D. Tá aí, pessoal? Letra D, questão envolvendo triângulo egípcio ou razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo, tanto faz. Vamos para a questão de número 70, procurar aqui a questão de número 70. A questão de número 70 é uma questão de geometria analítica, tá bom? A questão menciona uma reta, essa reta ela está determinada por dois pontos, tá bom? Aqui, ó, questão 70. Seja R a reta determinada por esses dois pontos aqui, ó. Ponto A de coordenadas 3 e 5 e ponto B de coordenadas 6 e menos 1. O ponto de abscissa, olha que interessante, ele está falando de um terceiro ponto agora, tá? O ponto de abscissa 8, pertencente a R, possui ordenada igual a quanto? Então, a questão 70, galera, menciona 3 pontos pertencentes à reta, tá bom? O ponto A, que tem as coordenadas 3, 5, que foi dado, tá bom? O ponto B, que tem as coordenadas 6, menos 1. E a questão vai falar de um terceiro ponto. Esse terceiro ponto eu vou chamar de ponto C, tá bom? Esse ponto C tem abscissa 8 e tem uma ordenada que ele quer saber. Essa ordenada eu vou chamar de Y, tá bom? A gente sabe que o eixo das ordenadas é o eixo de Y, beleza? Esses 3 pontos, galera, eles pertencem à reta R, ou seja, eles estão alinhados, eles pertencem a uma mesma reta. Eu pensei, para resolver essa questão, em usar aquele conhecimento do determinante. Qual é a condição para que 3 pontos estejam alinhados? A condição é que o determinante tem que ser igual a zero. Determinante de quem, Luiz? Determinante aqui, ó, x de A, y de A e 1, tá vendo? Ó, x de B, y de B e 1, e x de C e y de C e 1. Essa aqui é uma maneira de resolver, tá bom, pessoal? A condição para que 3 pontos estejam alinhados, ou seja, pertençam à mesma reta, é essa aqui. Bom, substituindo todo mundo que a gente tem, aqui, ó, x de A e y de A, tá vendo? 3 e 5, x de B e y de B, 6 e menos 1, x de C e y de C, 8 e y, tá bom? E aqui a gente repete aqui a nossa terceira coluna,
da matriz, todas com 1, e isso tem que ser igual a zero. Você consegue encontrar o valor de y utilizando esse cálculo aqui, tá bom? Então vamos fazer a conta rapidinho aqui, ó. 3 vezes menos 1 vezes 1, isso dá menos 3. 5 vezes 1 vezes 8, isso dá 40. 1 vezes 6 vezes y, vamos obter 6y, tá bom? Agora bota um sinal negativo, abre um parênteses. 1 vezes menos 1 vezes 8, menos 8. 5 vezes 6 vezes 1, 30. E 3 vezes 1 vezes y, isso dá 3y. Tá bom, pessoal? É importante você saber calcular determinantes de matriz 3 por 3. Bom, agora resolvendo isso aqui, ó, 37 mais 6y, não é isso? Se eu errar algum cálculo aqui, você me avisa aí, tá bom? Aqui dentro do parênteses, ó, menos 8 mais 30, isso dá 22, não é isso? Então, 22 mais 3y, isso tem que ser igual a zero. Continuando o nosso cálculo aqui embaixo, ó, 37 mais 6y, agora vamos eliminar esse parênteses, tá? Menos 22 menos 3y igual a zero. E agora nós vamos ficar com 3y e 37 menos 22, isso dá 7 menos 2, dá 5, e 3 menos 2, isso dá 1. Então, 3y mais 15 é igual a zero. E agora, bem tranquilo, no finalzinho, 3y igual a menos 15 e, finalmente, y é igual a menos 5. Pessoal, acabou a questão, tá aí. Então, o valor de y, a ordenada daquele terceiro ponto que pertence à reta, que é esse ponto aqui, esse ponto C, tá vendo? É menos 5, o gabarito da questão de número 70, letra D. Tá bom? Se você fez de uma maneira diferente, deixa nos comentários aí. Existem outras maneiras, tá, pessoal? Você pode utilizar a forma reduzida da reta e substituir os pontos aqui para você encontrar a equação da reta, depois substituir o x por 8. Tem várias maneiras de resolver essa questão aí. Questão de número 71, vamos lá. A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2A ao cubo, a altura da pirâmide é quanto da aresta A? Será que é o dobro, o triplo, a metade ou a terça parte, pessoal? Bom, não tem jeito. Outra questão que você tem que fazer uma ilustração, tá bom? Para você entender a questão. Repetindo aqui a leitura, ele falou que a base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo. Então, tem um cubo, tá bom? Vou desenhar aqui, ó, um cubo. Suponha que seja um cubo, tá bom, pessoal? Estou desenhando aqui a mão livre, tá? Então, aqui tem um cubo, ó. E sobre este cubo, ou seja, sobre uma das faces desse cubo, né? Não necessariamente sendo a de cima, tem uma pirâmide, beleza? Então, suponhamos que aqui seja o vértice principal da pirâmide, tá? Então, aqui, ó, as arestas da pirâmide, tá vendo a pirâmide aqui? Então, observe que a base da pirâmide é exatamente uma das faces do cubo. Nesse caso aqui, eu fiz sobre a face superior, mas poderia ser qualquer uma das outras, tá bom, galera? E aí, o que ele fala pra gente? Ele fala que a aresta do cubo vale A. Então, vou colocar aqui, ó, um Azinho de aresta, um Azinho aqui, um Azinho aqui. Essa aresta aqui do cubo, claro, é a aresta da base da pirâmide. Tá bom, pessoal? Não podemos perder o foco nessa informação. Agora ele fala o seguinte, que o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2A ao cubo. Ele quer a altura da pirâmide. Bom, então vamos lá. Primeiro, volume do cubo. Como é que a gente encontra o volume de um cubo? É só pegar a aresta do cubo e elevar ao cubo. Então, o volume desse cubo que está aqui na parte de baixo, tá bom? É dado exatamente por A ao cubo. Agora, o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a base da nossa pirâmide, ela não é exatamente uma das faces do cubo, né?
como é que a gente calcula a área do quadrado? Não é lado ao quadrado? Então, o volume da pirâmide é dado por 1/3 de A ao quadrado vezes a altura. Então, isso aqui é o volume da pirâmide. Tá legal, pessoal? E o problema nos falou que, somando o volume da pirâmide com o volume do cubo, nós obtemos 2A ao cubo. Ou seja, isso aqui é válido, ó. O volume do cubo somado com o volume da pirâmide. Isso tem que dar 2A elevado ao cubo. Então, agora a gente vai substituir. Onde tem VC, que é volume do cubo, a gente vai escrever A ao cubo. Onde tem VP, que é o volume da pirâmide, vamos escrever 1/3 de A ao quadrado vezes H. E aqui nós vamos igualar a 2A ao cubo. Tá bom, pessoal? Bom, e agora, qual é o pulo do gato aqui, né? Bom, o pulo do gato aqui, inicialmente, eu faço o seguinte. Inicialmente, eu multiplico tudo por 3 para sumir com esse denominador 3 aqui. Então, vou pegar toda essa igualdade, todos os termos dessa igualdade, e vou multiplicar por 3, tá bom? Multiplicar todo mundo por 3. Fazendo isso, ficamos com 3A ao cubo mais A ao quadrado vezes H igual a 6A ao cubo, beleza? Bom, e agora, o que nós podemos fazer? Podemos colocar o A ao quadrado em evidência aqui no primeiro membro da nossa igualdade, tá vendo? Vamos colocar A ao quadrado? Então, se eu colocar A ao quadrado em evidência, fica assim, ó, A ao quadrado que multiplica 3A mais H igual a 6A ao cubo. É uma maneira, tá bom? Ou então, se você quiser, você pode também dividir a equação toda por A ao quadrado. Também é possível, tá bom? Também é uma maneira bem legal de você resolver essa questão aí. Aí agora, veja bem, esse A ao quadrado que está aqui, tá vendo? Multiplicando, ele pode passar, aparecer no primeiro membro, dividindo, né? Então, vamos ficar com 3A mais H, ok? Igual a 6A ao cubo dividido por A ao quadrado. De qualquer forma, a gente está dividindo, tá vendo? Por A ao quadrado. Ao dividir 6A ao cubo por A ao quadrado, pessoal, o que vai sobrar vai ser 6A. Então, nós vamos ficar com 3A mais H igual a 6A. Então, esse 3A que está desse lado aqui, ó, positivo, vai aparecer no segundo membro da nossa igualdade negativa. Vamos ficar com 6A, H igual a 6A menos 3A, ou seja, a altura da pirâmide é 3 vezes A. Isso nos faz concluir que a altura da pirâmide é o triplo da aresta A, tá bom? Então tá aí, gabarito letra B, ó, o triplo da aresta A. Bom, questão de geometria espacial. Espero que você tenha acompanhado a resolução. Última questão da prova da EAR 2022/1. Aqui, ó, questão de número 72. Questão de geometria analítica. Outra, né? Outra de geometria analítica. A EAR gosta de geometria analítica, tá, pessoal? Então, a dica que eu tenho para dar para você, estuda geometria analítica. Estuda bastante. Vamos lá? Dadas as retas R, de equação 2x menos 3y mais 9 igual a 0, e S, de equação 8x menos 12y mais 7 igual a 0. E T, são três retas, tá vendo? 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Pode-se afirmar corretamente que, então ele quer uma afirmação correta, tá vendo? Entre R e T, ou entre R e S, ou entre S e T. Beleza? Bom, então, ele quer saber a posição relativa entre elas, se elas são paralelas, se são coincidentes, se são perpendiculares, tá bom? Eu gosto de resolver essa questão, pessoal, da seguinte forma, passando a reta, todas as três retas, né? Claro, são três, para a sua forma reduzida.
tá bom? Eu gosto de usar muito a forma reduzida de uma reta, tá bom? Se você não sabe o que é forma reduzida da reta, cara, vou explicar para você aqui rapidamente. Forma reduzida dessa reta R, por exemplo, é você isolar o y, deixar o y sozinho em um termo. Fazendo isso, observe que a gente vai ficar com menos 3y, ó, igual a menos 2x menos 9. Ou seja, eu peguei os termos aqui, ó, 2x e 9, e mandei para o segundo membro da igualdade, tá bom? Aqui nós podemos multiplicar tudo por menos 1, né? Para que todos os termos fiquem positivos. E aí você vai ficar com essa configuração aqui, ó, 3y igual a 2x mais 9. Esse 3, ele passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ficar com y igual a 2 terços de x mais 3, tá bom? Dividiu o termo 2x por 3, ficou dessa forma, e dividiu 9 por 3, ficou assim. Por que eu gosto de trabalhar com a forma reduzida? Porque na forma reduzida é bem fácil de você observar coeficiente angular e coeficiente linear da reta, beleza? A reta S, vamos lá, vamos fazer o mesmo procedimento com a reta S, aqui ó, menos 12y igual a menos 8x menos 7. Tá bom? Peguei aqui os termos, ó, 8x e o termo 7, mandei para o segundo membro. Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar positivo também, tá legal? E agora a gente pega e divide. Menos 8x, tá vendo? Aqui, ó, 8x por 12 e 7 por 12. Lembrando que eu multipliquei por menos 1 aqui, ó, tá? E aí todos os termos ficaram positivos. Beleza? É claro que aqui a gente pode simplificar essa fração aqui, ó, 8 dozeavos, tá? Simplificando por 4 é a mesma coisa que 2 terços, tá? Então, ó, 2 terços de x mais 7 dozeavos. Observe que já é possível as retas R e S na sua forma reduzida, já é possível comparar essas duas retas, tá legal? Aqui, ó, o coeficiente angular da reta R é 2 terços e o coeficiente angular da reta S também é 2 terços. Os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares são diferentes. Aqui, ó, o coeficiente linear da reta R é 3, coeficiente linear da reta S é 7 dozeavos. Quando isso acontece, tá bom? Quando os coeficientes angulares são iguais e os lineares são diferentes, as retas são paralelas. Então, eu posso afirmar que a reta R é paralela à reta S. E não tem essa afirmação nas nossas opções, ó, tá vendo? Ele diz que R e S são coincidentes? Não, não são coincidentes. Seriam coincidentes se o coeficiente angular fossem iguais e os coeficientes lineares também. E aqui diz que R e S são perpendiculares. Isso também não é verdadeiro, tá bom? Seriam perpendiculares se o coeficiente angular de uma fosse o inverso simétrico do coeficiente angular da outra. Bom, e agora, para chegar à conclusão, para responder a questão, nós temos que pegar a reta T e também escrever na forma reduzida, tá bom? Reta T é 3x mais 2y menos 1 igual a zero. Então, vou escrever também a reta T na forma reduzida. Tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, 2y igual a menos 3x mais 1 e y vai ser igual a menos 3 meios de x mais 1 meio. Então, bem tranquilo aqui, ó. Observe aqui o coeficiente angular da reta T, tá vendo? Menos 3 meios e coeficiente linear é meio. Bom, então observe que o coeficiente angular da reta T é menos 3 meios. E menos 3 meios, pessoal, menos 3 meios e 2 terços são inversos simétricos, tá vendo? Eu falei, ó. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que a reta T, ela é perpendicular à reta S e, ao mesmo tempo, a reta T é perpendicular à reta R. Tá vendo?
Comparando aqui os coeficientes angulares da reta T em relação à da reta R e em relação à da reta S, os coeficientes angulares são inversos simétricos. Toda vez que isso acontece, as retas são perpendiculares, então o gabarito é a letra C. Tá vendo? Letra C nos diz que as retas S e T são perpendiculares e com isso nós finalizamos a correção da prova da EA 2022/1. Se você gostou dessa série de aulas de correção dessa prova, deixa nos comentários aí se uma ou outra questão você não concordou com a solução, achou que a solução foi muito grande, né? Ficou muito extensa. Deixe nos comentários também, compartilhe com a gente o seu conhecimento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.